Então hoje nós vamos falar de fertilizantes fosfatados. Nós vamos trabalhar o tema fertilizante fosfatado em três encontros, em três aulas. E nessa primeira aula nós vamos falar um pouco de mercado mundial, mercado brasileiro, onde estão concentradas os principais jazidas no Brasil, quais são os principais produtores de fertilizante fosfatado. E vamos falar de fertilizante fosfatado solúvel, ok? E aí depois na segunda aula vamos falar de fertilizante fosfatado termofosfatos, e multifosfato. E aí na terceira aula nós vamos falar da parte de recomendação de fertilizantes fosfatados. Bom, e como parte de introdução, que é importante a gente lembrar, que o fósforo ele é um nutriente primário nobre, ele é um macronutriente, está aí junto com o nitrogênio e com o potássio, ok? Dentre os elementos, os macronutrientes primários, ele é o que é menos extraído pelas culturas, E entretanto, apesar de ser menos extraído, é um dos que é mais aplicado. Para nós termos uma ideia, a cultura da soja, que se aplica a demanda da cultura em torno de 20 kg por hectare, é aplicada em torno de 100 a 120 kg por hectare. Então, por que é feita essa aplicação em grande quantidade? Por conta da interação desse elemento com os colóides do solo. Nós vimos lá na disciplina de fertilidade do solo que solos de cerrado, latossolos, solos altamente intemperizados, ocorre o processo de fixação. E o fósforo lábil muitas vezes passa para a forma não lábil, ou se torna não disponível para as culturas. Então, quando nós fazemos as análises de determinação do teor do fósforo no solo, o teor de fósforo disponível é baixo, E aí por isso a gente acaba fazendo uma aplicação em grande quantidade. Função dentro da planta, tem uma função de acúmulo de energia na ATP. É importante falar que tem algumas plantas que extrai o fósforo e acumula o fósforo na forma de ATP. Então, às vezes, algumas culturas semiperenes, como é o caso da cana-de-açúcar, por exemplo, a gente faz uma grande aplicação no ano, e no outro ano nós não precisamos fazer uma aplicação, ou às vezes fazemos em doses muito baixas, porque no primeiro ano ela extraiu o fósforo do solo e fez o acúmulo na forma de ATP. E também ele tem a função estrutural também. E dentre os macronutrientes, considerando aí os elementos essenciais para as culturas, é um dos que para nós na região do Cerrado que mais limita a nossa produção. O manejo inadequado, as práticas agrícolas às vezes incorretas, elas acabam limitando a disponibilidade do fósforo. Uma delas que é a prática da calagem, muitas vezes feita de forma incorreta e às vezes até não feita, acaba prejudicando a disponibilidade do fósforo para as culturas. Em termos de panorama mundial de fertilizantes, a indústria do fósforo hoje, a produção se restringe a em torno de 40 países produtores e em torno de 100 empresas. Esse é um mercado bastante dinâmico, que há muita compra e venda de indústrias. Recentemente, aqui no Brasil, a Vale Fertilizante, que era da principal produtora de fertilizante fosfatado aqui no nosso país, na cidade de Araxá, de Uberaba, Tapira, ela foi comprada pela Mosaic. Então, assim, há uma dinâmica muito grande, mas em torno aí, a nível mundial de 100 empresas produtoras de fertilizante fosfatado. Entre os principais aí tá, Estados Unidos, Marrocos, Rússia, China, Bielorrússia, tá? E para nós termos uma ideia, o Brasil hoje
responsável por aproximadamente 4% da produção mundial. Essa produção tem crescido muito pouco nos últimos anos por causa da limitação da capacidade produtiva, né? Então nós temos demanda maior para o mercado interno. Como a gente pode ver, o consumo está na faixa de 8% do mercado mundial, da produção mundial, mas nós produzimos só 4%. Isso faz com que a nossa dependência do mercado externo seja em torno de 50%. Mas a nossa capacidade produtiva não vem crescendo nos últimos anos. Aqui dá para a gente visualizar os principais produtores a nível mundial, né, em termos de consumo, na verdade, né? Então tá aqui, é o quarto maior consumidor de fertilizante do mundo. Então China representa praticamente 30% de todo o consumo, Índia, Estados Unidos e nós aqui, né, 8, 9%, mas participamos apenas com 4% da produção mundial. Então isso leva ao quê? Uma forte demanda do mercado externo. Então produção em torno de 55% e importação 45%. Então esse número varia de ano após ano, né, conforme o aumento da demanda do fertilizante no mercado nacional. Se nós tivermos um aumento da demanda do fertilizante no mercado nacional, nós teremos um aumento da importação desse fertilizante. Agora, se tivermos uma baixa demanda, né, do fertilizante fosfatado, essa importação, consequentemente, será reduzida. Então, aqui estão os principais países que exportam fertilizante fosfatado para o Brasil. Então, nós temos aqui a Rússia, né, os principais, Rússia, China, tá? Bielorrússia, tem Estados Unidos, que exportam fertilizante para o Brasil. Então, na verdade, o fertilizante fosfatado, assim como o fertilizante potássico, o fertilizante nitrogenado, eles são uma commodity. O que seria uma commodity? São produtos de padrões a níveis globais, né, mundiais, e que são comercializados de um país para o outro. Então, assim como a soja tem a sua característica, o milho tem a sua característica, o algodão tem a sua característica, né? Os fertilizantes fosfatados também, né? Se nós falarmos um superfosfato simples, que vem da Rússia, que vem da China, que vem dos Estados Unidos, eles têm uma mesma característica, quer dizer, tem uma garantia mínima, tem que ter um padrão de solubilidade, um padrão de dureza, e isso que define como um commodity. Então, uma mercadoria que é exportada e que nós somos um forte dependente desse mercado internacional. E aqui no Brasil, como é que ficam as operações, né? A nossa região aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós estamos sobre uma grande reserva de rochas fosfáticas, né? E que tem uma grande concentração de fertilizante fosfatado. Então, quando a gente pega aqui região de Patos de Minas, Tapira, Araxá e Catalão, né, são regiões que hoje são produzidas a maior parte do fertilizante fosfatado do nosso país. Essa região aqui. Tá? Então, nós falamos em termos de mudança do mercado, a dinâmica. Então, ainda que era fosfértil em Tapira, Patos de Minas, Araxá, né? Hoje, aí depois a Vale comprou e aí depois a Mosaic comprou. Aqui em Araxá era a Bung, a Vale comprou a produção de fertilizante da Bung e agora a Mosaic comprou também essa produção. Tá? Então aqui são produzidos fertilizantes fosfatados solúveis nessas unidades aqui. Tá? E em termos de reserva de fósforo, que é principal, né, a gente saber, Patrocínio, que faz parte aqui também da nossa região, essa região que já é produtora hoje, ela tem uma grande jazida com grandes reservas de fósforo, né, que certamente contribuirão para aumentar a participação do mercado nacional na oferta desse produto, né. E aí tem algumas outras espalhadas aqui no Brasil, né, algumas regiões com sérias restrições ambientais e por isso não conseguem iniciar a produção. Tá? Como aqui é o caso dessa reserva da Vale, que hoje é da Mosaic, lá no Pará.
Tá? Então, aqui os principais depósitos de rochas fosfáticas no Brasil, né? Voltando aqui, e aí as quantidades, né? Patos de Minas, 150 mil toneladas ano, é capacidade de extração, né? Que nós temos hoje, e 150 mil toneladas de P2O5. Tá? Araxá, 910 mil toneladas, ok? As rochas as fosfáticas, né, que dão origem aos fertilizantes fosfatados, elas podem ser de 4 origens, né, que tem as rochas ígneas, metamórficas e as sedimentares. Então, as apatitas, né, que é o que predomina aqui na nossa região, são rochas cuja formação deve-se à solidificação do magma de erupções vulcânicas. Tá? Então, a formação, portanto, ocorre em altas temperaturas, cristais mais duros. Né? Então, hoje, os fertilizantes fosfatados solúveis produzidos aqui na nossa região, né, têm como base as rochas ígneas, tá? Que é a apatita. Tem as rochas metamórficas, oriundas da modificação do estado sólido da rocha pré-existente, né? Então, a modificação e devido à ação da temperatura, e tem as rochas sedimentares, né? Que se formam em função do acúmulo e consolidação de materiais. Então, essas rochas sedimentares, elas vão produzir os fosfatos reativos, né? Que são os fosfatos naturais, que a gente moe a rocha e aplica diretamente no solo. Nós vamos falar isso mais adiante, quando for falar tipo de fertilizante fosfatado. E das rochas ígneas, né? A gente faz o fertilizante fosfatado solúvel. Então, atualmente nos depósitos que temos no Brasil, o teor de P2O5 ele pode variar de mais de 40% a menos do que 5%. Qual que é uma característica desse P2O5? Conforme for a natureza desse material, mesmo tendo 40%, apenas uma pequena fração dele é disponível para a cultura. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar, chega materiais na jazida de Araxá, de rochas fluorapatita, que chega a ter 32% de P2O5. Mas quando vai pegar o quanto é solúvel desse 32%, menos de 1% dele é solúvel. Né? Então, mesmo tendo grande concentração, as rochas ígneas apresentam uma baixa solubilidade. Diferente de grande parte dos depósitos sedimentares, que tem uma grande quantidade de P2O5 e tem também uma boa solubilidade, como é o fosfato natural de Gafsa ou de Arad ou lá de Marrocos, que tem uma boa solubilidade. Então não precisam passar por nenhum tratamento térmico ou químico, podem ser utilizados apenas após a moagem. Né? Hoje no Brasil, no mundo, em torno de 85% da produção mundial vem de depósitos sedimentares, né? E 15% de depósitos magmáticos, né? Onde aqui se encontra o Brasil e nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e a parte de Catalão em Goiás, são depósitos magmáticos, o que exige o tratamento químico, né, para a produção desse fertilizante fosfatado. E atualmente 75% da produção mundial de rocha fosfática vem de minas de superfície. Isso é uma característica interessante também, importante de ressaltar, porque isso torna o processo menos oneroso do que ter que abrir galerias, como é o caso do fertilizante potássico, que nós vamos ver aulas mais adiante. O fertilizante fosfatado, a maior parte são extraídos em minas de superfície, né, o que onera um pouco menos esse processo de produção. Então, dessas jazidas fosfáticas, as de origem ígnea, né, apresentam rochas que têm uma maior dureza. Né? E essa rocha, a mais conhecida é a apatita, conforme o íon, né, ou elemento que acompanha, pode ser a fluorapatita, que é a mais comum aqui na nossa região, ou se for o cloro, a cloroapatita, ou hidroxiapatita ou carbonato apatita. Tá? Então, podemos encontrar dessas 4 na nossa região, porém a mais comum é a fluorapatita. Daí a importância no processo de produção do fertilizante fosfatado solúvel, quando a gente tem como matéria-prima a apatita, um tratamento para retirar, né, impurezas
e concentrar o teor de P2O5. E dentre essas impurezas nós podemos citar aqui o flúor, e mesmo quando, né, a presença do cloro em grande quantidade pode se tornar tóxico para as plantas. Para que nós não tenhamos então fertilizante fosfatado com grande concentração desses elementos, né? E, né, nós temos então as rochas de origem ígneas, né, e as de origem metamórfica, mais comum é fosforita, né, que são de origem metamórfica e que são também conhecidas como as formas mais mole, né, e delas nós fazemos a produção do fosfato natural. Então não passa por processo químico ou processo térmico, apenas pelo processo físico, né, de moagem desse material. Então está aí um exemplo, né, Gafsa, o fosfato natural de Gafsa, na Tunísia, que é um fertilizante fosfatado natural que tem uma alta solubilidade, né, além da grande concentração de P2O5, tem uma boa solubilidade desse elemento e o que o torna disponível para a cultura. No Brasil, os fosfatos naturais, nós temos fosfato natural de Araxá, por exemplo, que ele tem uma boa concentração de P2O5, em torno de 32, 35% de P2O5, porém a solubilidade gira na casa de 0,2 a 0,3%, o que o inviabiliza, né, a utilização desse fosfato sem que passe por um tratamento, seja térmico ou mesmo químico. E aí, para nós finalizarmos essa primeira parte, quando a gente fala da máxima eficiência possível, o conceito que nós temos que utilizar em termos de indústria, em termos de campo ou atividades agrícolas, eles são um pouco diferentes. Então, quando a gente fala do uso, né, extração e uso do fertilizante fosfatado, nós temos que buscar máxima eficiência. Por quê? Né? Então, é um elemento de reserva não renovável, ou seja, não há uma renovação, diferente, por exemplo, do produção de ureia, que utiliza o N atmosférico, né? Que é uma reserva ali praticamente finita, né? Infinita, né? No caso do fertilizante fosfatado, não, é uma reserva não renovável, ali é limitado, né? São reservas escassas, concentradas em algumas regiões, como nós vimos nos mapas anteriores, né? O que acaba encarecendo conforme for a região de distribuição, né? Por exemplo, se for extrair o fertilizante fosfatado aqui na nossa região Triângulo Mineiro e mandar lá para o norte do Tocantins, isso vai encarecer muito, né, o custo desse fertilizante. E uma outra característica que são jazidas aí de material de baixa qualidade. E por ser de baixa qualidade, o produto de extração e produção ele é bastante caro, né? Porque nós temos que tornar um fertilizante fosfatado uma rocha apatítica que tem uma grande concentração de P2O5 pouco solúvel em um fertilizante que tem uma boa concentração de P2O5 bastante solúvel, né? E isso torna um pouco caro, né, o processo. Então, quando a gente fala de máxima eficiência, em termo industrial, a máxima eficiência é a parte de mineração, né, que é a extração desse material até o beneficiamento, né, e a tecnologia utilizada na produção desse material. Inclusive as indústrias de produção de fertilizante fosfatado, eles têm um mínimo de concentração de P2O5 que deve ter na rocha para ser extraída. Então eles fazem um mapeamento da jazida e vão dando prioridade àqueles que têm maior concentração de P2O5 solúvel, né? Não P2O5 absoluto apenas, mas P2O5 solúvel, vão dando prioridade àqueles materiais, porque através do uso da tecnologia, baratear o custo de produção desse material. E em termos de eficiência agrícola, o que nós devemos buscar, né? Aumentar a eficiência da adubação, né? E aí, relembrando, né? Correção da acidez do solo, aplicação no momento correto, aplicação no local correto. A gente sabe, por exemplo, da mobilidade do fósforo no solo, então nós devemos aplicar ele próximo do desenvolvimento do sistema radicular, próximo, né, no momento da adubação de semeadura. O uso, né, de variedades mais eficientes no aproveitamento do fósforo, então isso tem sido levado hoje já em consideração por alguns programas de melhoramento genético,
seleção de variedades ou cultivares que tenham um melhor aproveitamento do fósforo e também considerar a ciclagem do P no solo. É importante práticas conservacionistas como o plantio direto ou uso do adubo verde que favoreçam, né, a ciclagem do P2O5 no solo, né, melhorando aí a sua disponibilidade. Então nós vamos passar agora para a parte de obtenção dos fertilizantes fosfatados. Nós vamos falar primeiro dos fertilizantes fosfatados solúveis. Né? Que quando a gente fala de fertilizante fosfatado, nós temos os fertilizantes fosfatados solúveis, né? Os fertilizantes, os termofosfatos e o fosfato magnesiano. Então, por exemplo, um termofosfato é o iorim, bastante conhecido aí para nós. Fosfato magnesiano, fosmag. E tem outra rota de produção que é o fosfato natural. Então, seriam basicamente essas três rotas, as mais comuns, né? Então nós vamos começar falando da produção do fertilizante fosfatado solúvel. Então, essa produção, ela inicia lá na extração desse material, né, na jazida, e né, por implosão, e aí vai trazendo esses fragmentos após a implosão, e faz a extração, né, da rocha fosfática. Então aqui nós teríamos a apatita ou a fluorapatita, faz a implosão, né, com dinamites mesmo, faz a extração desse material em fragmentos maiores, faz o transporte, aí tem tipo como fossem uns moinhos bem grande, né, que faz a britagem desse material para tamanho menor, e aí homogeneiza esse material em partículas menores, né? Depois que fez essa primeira britagem, a homogeneização, faz a moagem via úmida, né? Então umidifica aquele material para reduzir um pouco a dureza, e aí faz a moagem para reduzir ainda mais o tamanho daquelas partículas. Depois retira o excesso de água, né? Condicionamento, faz a flotação, retira ali algumas impurezas, tanto de forma mecânica quanto até existe um processo desse processo de produção de fertilizante fosfatado, como que ímãs, né, que vão retirando algumas impurezas metálicas que contidas nesse material, né, desaguamento, filtragem, secagem do material. Aí nós vamos ter o concentrado apatítico, né? Então nós saímos do material que tem em torno de 15% de P2O5 em média, né? Esse teor depende da jazida, né, de onde está sendo produzido esse material. Então nós vamos tirar um material que tem 15% de P2O5 e vamos chegar a um material que tem 35% de P2O5. Por que essa diferença? Por conta da remoção de impurezas presentes nesse material. Tá? Então nós vamos tornar o material mais concentrado em P2O5. Então é concentrado fosfático. Algumas indústrias denominam esse material de concentrado apatítico, né, porque a rocha fosfática é a apatita, então se fala concentrado apatítico. Em média, esse concentrado apatítico tem em torno de 35% de P2O5. Tá? Lembrando que esse material ele não a maior parte desse P2O5 contido no concentrado fosfático não é solúvel. O que quer dizer que não é solúvel? Se nós aplicarmos o concentrado fosfático diretamente ao solo, né, uma bem pequena parte desse P2O5 vai estar disponível para a planta. Né? Ele vai se disponibilizar, mas ao longo do tempo, de anos, né? Vamos falar de gerações. Então, se nós estamos fazendo o cultivo de um milho que tem um ciclo aí de torno de 150 dias, ou de uma soja que tem um ciclo de 100, 110 dias, e que nós estamos precisando esse fertilizante fosfatado, esse nutriente prontamente disponível, se nós jogarmos o concentrado fosfático, nós não teremos o quanto a planta precisa disponível para o seu desenvolvimento. Okay? Por isso, ele passa pelo processo de acidificação. Então aqui estão alguns moinhos, tá? Onde esse concentrado apatítico passa, aqui é o processo de deslamagem, vai tirando o excesso de água. Na verdade, passa pelo britador, né? Esse aqui é um britador, né? E depois vai passar pelo processo de deslamagem, que são moinhos como esse, que através da agitação vai retirando a água.
tá? Então aqui é a britagem. Então como é que se obtém os fertilizantes fosfatados acidulados, também conhecido como fertilizantes fosfatados solúveis, tá? Esse rocha fosfática, né, que é o concentrado fosfático ou concentrado apatítico, e que tem em torno de 35% de P2O5, porém pouco solúvel, esse material sofre o ataque ácido com ácido sulfúrico PA, ou seja, ácido sulfúrico puro, né? O que acontece? Com a acidificação, né, o ácido vai romper essas ligações que mantém o fósforo ligado principalmente na fluorapatita ao cálcio, né? Então, o ácido é capaz de romper a ligação do fósforo com o cálcio, tornando assim o fósforo disponível, ok? Da primeiro ataque, né, da rocha fosfática ou concentrado fosfático pelo ácido sulfúrico, nós vamos ter, num primeiro momento, o fertilizante fosfatado solúvel, mais utilizado hoje no Brasil, que é conhecido como superfosfato simples. Tá? Então está aqui essa forma do superfosfato simples, né? Então, além do H2PO4, que é o fósforo, né, vai ter também na sua composição cálcio e enxofre. Tá? Então, o superfosfato simples ele vai ter em média de 18 a 20% de P2O5 solúvel, tá? E em torno de 20% de enxofre e em torno de 14% de cálcio. Né? Então, quando nós fazemos, né, o ataque da rocha fosfática pelo ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico na rocha fosfática, nós vamos ter superfosfato simples. Esse superfosfato simples já é um fertilizante fosfatado acidulado, ok? Então vamos lá. Continuando esse processo de produção de fertilizante fosfatado acidulado, por processos físicos e mecânicos, nós fazemos a separação do sulfato de cálcio aqui, né, do superfosfato simples. Qual que é o intuito de fazer essa separação? Aumentar a concentração do superfosfato, né, do fertilizante fosfatado. Então, quando nós temos o superfosfato simples e fazemos a retirada do gesso, que é o sulfato de cálcio biidratado, nós vamos ter o ácido fosfórico. Então, nós vamos ter um elemento que tem em torno de 18% de P2O5 para um elemento que vai ter em torno de 40%, 41% de P2O5. Por quê? Retiramos o enxofre e o cálcio presente no superfosfato simples. Ok? Então, esse é um outro fertilizante pouco utilizado, mas também é uma opção de fertilizante fosfatado solúvel, alta concentração de P2O5. Tá? Se nós pegarmos o ácido fosfórico, né, e atacarmos o concentrado fosfático, né, ou o concentrado apatítico, nós vamos ter o superfosfato triplo, né, que também é um outro fertilizante fosfatado acidulado. Tá? Então, se eu pego o ácido fosfórico, H3PO4, e aplico ele à rocha fosfática, essa mesma do início do processo, aqui nós vamos ter superfosfato triplo. Né? Então, também é um fertilizante fosfatado acidulado, solúvel, né? Que já nesse caso não tem o enxofre. Ele vai ter em torno de 38 a 40% de P2O5 solúvel em água e em torno de 11 a 14% de cálcio. Tá? Então, além do P2O5, ele vai ter cálcio. Tá? Então, superfosfato simples, né? Retira o gesso, ácido fosfórico, o ataque da rocha fosfática com ácido fosfórico, superfosfato triplo. Se nós pegarmos o ácido fosfórico e aplicarmos a amônia, aquela lá da produção da ureia, né, nós vamos ter ou o MAP ou o DAP, tá? Que também são fertilizantes fosfatados solúveis, né, que tem além do fósforo o
nitrogênio. Tá? Então, o MAP vai ter em torno aí de 44% de P2O5 e 9% de nitrogênio. E o DAP, né, já vai ter em torno de 16% de nitrogênio e 44% de fósforo. Tá? Então, assim é o processo de produção de fertilizantes fosfatados acidulados ou solúveis. Ok? Recapitulando, rocha fosfática. Então, todo esse processo aqui, nós vamos pegar o concentrado fosfático, né? Então, aqui, concentrado fosfático, que é esse aqui, né? Então, passa por rocha fosfática, passa por todo esse processo para aumentar a concentração de P2O5. Esse concentrado fosfático, nós fazemos o ataque com ácido sulfúrico, ok? O resultado desse ataque é superfosfato simples, em torno de 18% de P2O5 solúvel em água. Isso quer dizer que quando fizer adubação e tiver umidade no solo, 18% desse P2O5 estará disponível. Ok? Se nós retirarmos o sulfato de cálcio biidratado, também conhecido como gesso agrícola, né, nós vamos estar produzindo ácido fosfórico, 41%, 40% de P2O5. Se fizermos o ataque do concentrado fosfático com ácido fosfórico, teremos superfosfato triplo, tá? 14% de cálcio, em torno de 38, 40% de P2O5. Se ao ácido fosfórico adicionarmos a amônia, nós teremos o MAP ou o DAP. Então, esses são os fertilizantes fosfatados solúveis: superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP, DAP e ácido fosfórico. Tá? Então, essa aqui é a reação. Tá? O concentrado fosfático, no caso aqui a fluorapatita, ataque com ácido sulfúrico, ok? E temos a produção aqui do gesso agrícola e o ácido fosfórico, né? Superfosfato simples. Quando eu faço a retirada do gesso agrícola, nós vamos ter a produção do ácido fosfórico. Para cada tonelada de P2O5 produzida, nós vamos ter em média de 4 a 5 toneladas, conhecido aqui como fosfo-gesso, que é o gesso utilizado na agricultura. Então, para cada tonelada de P2O5, nós vamos ter em torno de 4 a 5 toneladas de fosfo-gesso. Por ano, né, em média no Brasil, são produzidos 4,5 milhões de toneladas de fosfo-gesso. É válido lembrar que nem 30% desse material ele é utilizado na agricultura. Então, o gesso agrícola ele é um subproduto da indústria de produção de fertilizante fosfatado solúvel, né? E que, se vocês entrarem no Google Earth e colocarem lá a planta da Mosaic fertilizante fosfatado em Uberaba, vocês vão ver grandes lagoas e grandes montanhas, assim, pilhas de gesso, que é um subproduto, é um resíduo da indústria, né, de produção de fertilizante fosfatado solúvel. Ok? Então, para cada tonelada de P2O5, nós temos de 4 a 5 toneladas de fosfo-gesso. Então, uma tonelada de superfosfato triplo, nós vamos ter em torno de 400 quilos de P2O5, são 40%. Então, se nós colocarmos 2,5 toneladas de superfosfato triplo, nós teremos 1 tonelada de P2O5. Tá? Então, para cada 2,5 toneladas de super triplo, nós vamos ter em média 5 toneladas de fosfo-gesso que é produzido. Então, aqui resumidamente, né, todo o processo de produção. Tá? Que é válido ressaltar, né? Esse material, 90% da solubilidade em água. Então, fertilizante de alta eficiência. Se nós queremos fornecer o fertilizante fósforo prontamente para a cultura, devemos utilizar um fertilizante fosfatado solúvel. Tá?
Então aqui rota convencional, que é a via ácida, e utilização nós temos utilização do ácido sulfúrico. Então nós temos ácido fosfórico, superfosfatos, que é o simples e o triplo, o MAP e o DAP. Então, e fosfato natural parcialmente acidulado. São esses aqui. Então aqui a concentração deles, né, varia um pouco de cada jazida ou de tecnologia de produção, mas aí está a garantia mínima, né? Então a gente pode ver aqui o ácido fosfórico 40% de P2O5, né? Superfosfato simples de 18% de P2O5, de 18 a 20% de cálcio, de 10 a 12% de enxofre, tá? Superfosfato triplo 41% de P2O5, de 12 a 14% de cálcio. Fosfato monoamônico 48% de P2O5, 9% de nitrogênio, e o fosfato diamônico, né, que é conhecido como DAP, 45% de P2O5 e 16% de N. Okay? Então, esses são os fertilizantes e a garantia mínima prevista na legislação para cada um deles. Então, se comprarmos um superfosfato simples com 16% de P2O5 solúvel em água, quer dizer que ele está fora dos padrões. Ok? E para nós finalizarmos essa primeira parte de fertilizantes fosfatados, aqui a parte de rendimento acumulado e perda acumulada em cada etapa, desde o processo de prospecção, né, produção, beneficiamento até assimilação para as culturas. Tá? Então, de 5 a 30% apenas, né, é o rendimento de utilização pelas culturas. Então, olha só, prospecção, 100% de rendimento, lavra, 85% de rendimento, quer dizer que nós já perdemos 15%. Beneficiamento, 60% de rendimento, perda, 49%. Tá? Manuseio e transporte, manufatura do fertilizante, assimilação pela cultura, rendimento de 5 a 30%. Então, quer dizer, o rendimento do fertilizante fosfatado, desde lá da extração até a utilização pela cultura, de 2 a 14%. Tá? Então, isso gera perda aí de 86 a 98% do material, desde a sua prospecção até a assimilação pelas culturas. O que é importante frisar com relação à produção do fertilizante fosfatado solúvel é a produção do ácido sulfúrico. E a gente viu aqui que há que ter uma intensa produção de ácido sulfúrico, né, para a produção de fertilizante fosfatado. Então, mesmo que nós venhamos a produzir em torno de 50% do fertilizante fosfatado solúvel, utilizado hoje na agricultura, nós ainda assim dependemos do enxofre para a produção do ácido sulfúrico. Esse enxofre, mais de 90% dele é importado do Canadá e do Marrocos, principalmente. Tá? Então, o enxofre ele é uma matéria-prima cara e ela é importada. Então, nós estamos também ainda dependentes do mercado internacional. Tá? Então, as plantas de produção de fertilizante fosfatado solúvel, elas também têm uma planta de produção de ácido sulfúrico. Inclusive, quando nós fazemos a visita, né, à empresa em Uberaba, a visita dentro da empresa é feita dentro do ônibus por conta do risco, né, de acidentes acontecerem. Ok? Então, nós vamos finalizar por aqui a primeira parte e aí vocês respondam as questões que nós vamos postar também lá no portal.